reconhecer a sua atividade aqui. Bom, de novo, bom dia a todos. É realmente um prazer estar aqui. E vocês veem que no ambiente acadêmico há outros benefícios, inclusive o de fazer amizades e ser brindado com palavras bastante elogiosas dos nossos dois colegas de mesa, o professor Tito e o professor Zuccolotto, e que eu acho que isso não é uma coisa trivial no nosso meio. Então eu espero que aqueles que estão se debruçando nessa carreira vão ter grandes prazeres também do ponto de vista pessoal. Enquanto a tecnologia está tomando... Qualquer coisa eu ponho o computador aqui, mas você que me diz. Tem outra entrada do outro lado. Vamos lá? Que às vezes é aqui. Agora foi, né? Agora foi. Desse lado aqui ele não estava reconhecendo. Você quer colocar? Pode abrir. Agora ele reconheceu, vai. Você consegue. Isso. Primeira. Retorna, avança e deixa. Perfeito. Muito bem. Então, conforme foi salientado, e dentro da temática a ser desenvolvida durante esses 2 dias, a questão da excelência é um desafio no dia a dia da pesquisa. E vocês vão ver que, embora existam indicadores, maneiras de quantificar, essa não é uma tarefa fácil. Haja vista que algumas das análises que nós faremos de tentar quantificar alguma coisa, pode ser 1 mês após essa pesquisa ser feita, 2 meses, e alguns dos resultados vão aparecer depois de 10, 20 anos. Então isso já começa a colocar algumas dificuldades intrínsecas nesse processo. Agora, a maneira de aprender, ela foi se modificando durante o desenvolvimento do homem, e principalmente nesses últimos séculos, mas existem algumas lições que ainda na área de pesquisa permanecem muito úteis, e mesmo a gente tirando exemplos da Idade Média, que não foi um período mais feliz para grandes descobertas. Mas é o momento em que você desenvolveu com grande maestria o apprenticeship. Então, se você tinha um filho, você queria que ele fosse sapateiro, o que você ia fazer? Ensiná-lo? Será que tinha alguma escola de sapateiro? Qual seria o lugar número 1 que você gostaria de colocar o seu filho? Com o sapateiro do rei. Esse provavelmente era o melhor indivíduo que mais sabia. Eu não sei nem como é que o sapato daquela época era, quais eram as características que faziam um sapato ruim ou bom, mas eu sabia quem que era o cara bom para fazer sapato. E seguramente não ia ser porque ele era amigo do rei, é porque ele fazia sapato bom. Então, você provavelmente ia mandar o seu filho para lá, ele ia começar a seguir todos os passos de quem sabe fazer sapato. Então, se eu tiver que hoje pensar quem vai ser meu orientador de iniciação científica, quem vai ser o meu orientador do mestrado, do doutorado, do pós-doc, etc., aonde que eu vou procurar? Antes você, inclusive, tinha que falar com as pessoas. Hoje, quando eu converso com um aluno de iniciação científica, eu tenho certeza que ele já sabe quando eu nasci, o que eu fiz, o que eu estou trabalhando. E quando eles não sabem, porque essa é a primeira pergunta que eu faço, eu falo, o que você veio fazer aqui? Porque ou você está procurando um dos sapateiros que sabem fazer sapato, ou você está perdendo seu tempo. Você não tem que saber se eu levo os alunos para beber cerveja junto, levo para casa, sou amigo, não. Você tem que saber se você sabe fazer sapato. É isso que você vai fazer. E se ele for uma pessoa difícil, eu vou viver
esse período difícil. Por quê? Porque eu sei que eu quero fazer sapato, e se esse cara sabe fazer sapato, é com ele que eu vou querer. Esse pragmatismo não faz parte da nossa cultura. Ele é bastante desenvolvido na cultura anglo-saxã, né, principalmente na América do Norte, nos Estados Unidos, mas ele não é muito comum. E ele é fundamental, porque não adianta você inventar moda. Se você quer fazer sapato, você tem que perguntar quem é que faz o melhor sapato, ou quais são as pessoas que fazem os melhores sapatos. E é com ele que eu vou querer aprender. Vocês vão ver que nós vamos falar uma série de coisas, dar uma série de dados, mas a história vai mais ou menos circular por esse conceito. Muito bem. Então, o que nos diferencia enquanto seres dos demais é porque, independente da época que a gente viveu e tudo, nós sempre queremos saber por quê. Alguns, por uma razão que a gente desconhece bem, se especializaram e fazem o seu modo de vida tentar responder perguntas. Por quê? E isso aconteceu no primórdio das civilizações, civilização grega e etc., passou pela Idade Média, que não foi um período muito feliz para a criação de conhecimento, e chegou na Renascença, onde basicamente você tem um divisor de águas, né? Onde, de maneira sistemática, a gente começou a tentar responder isso, até os dias de hoje, onde as maravilhas acontecem, às vezes, de um dia para o outro, tem novidades de quem tem competência para simplesmente indagar a natureza e querer saber por quê. E uma das principal importância de ter universidades, de ter centros de pesquisa, é para ter pessoas que sabem indagar o porquê das coisas. Nós temos hoje um desafio muito grande, não só no nosso país que passa por dificuldades financeiras, mas em todos eles, né, a sustentabilidade do modelo dessas catedrais onde se faz essa pergunta. Então, existe uma preocupação muito grande com a sustentabilidade. E hoje há uma discussão importante, mas que não pode ser desvirtuada, dos aspectos práticos que advêm de responder essas perguntas. Mas essa é uma área perigosa, porque ao mesmo tempo que nós temos que começar a prestar mais atenção a isso, para justificar a sociedade a manter essas catedrais, nós também não podemos nos limitar a simplesmente achar que as catedrais existem para, a curto prazo, darem respostas a aspectos práticos da sociedade. Esse é um dos principais problemas que nós vivemos hoje. E quando você tem restrições orçamentárias, ele passa, talvez, e de maneira importante, porque isso está sendo feito na área da saúde, na área da educação, então não é um problema que estão contra a pesquisa. É um problema que a sociedade está passando. Mas nós temos que ter o equilíbrio, não só de ter competência de dizer para a sociedade a importância utilitária da pesquisa, mas também aquela que não é percebida inicialmente, que é aquela do engrandecimento do homem, conhecer coisas que nós não conhecemos ainda, e que várias delas, quando não estavam ainda preocupadas com o aspecto utilitário, foram as que deram as melhores respostas para depois serem desenvolvidas coisas que no dia a dia fazem uma grande diferença, seja para o nosso bem-estar, para a saúde, para o nosso prazer e assim por diante. Então essas são questões que não são muito simples, mas que estão no nosso dia a dia e estarão no dia a dia daqueles que militarem nessa área. Muito bem. As pessoas que procuram saber o porquê das coisas, desde dos gregos, que fizeram isso com uma certa competência, Aristóteles, e começaram a ter modelos para ver, quer dizer, a partir disso nós começamos a falar no método científico. Quer dizer, são as regras que estão por trás de que alguém que quer responder perguntas, e não só de maneira diletante, mas de uma maneira que torna mais próxima a possibilidade de você ter respostas. Não é? Ou, se a gente começar a falar em hipótese, de aceitar ou refutar uma determinada resposta. Então, existem várias definições. Essa é uma definição operacional do método científico, e que é o principal motivo pelo qual nós temos a pós-graduação, o mestrado e o doutorado. Basicamente, nós queremos que os alunos que estão nesse estágio
tenham familiaridade, se tornam especialistas no método científico. Porque é isso que vai dar capacidade para que eles, fora desse laboratório, nas suas vidas, vão ter a possibilidade de continuar respondendo perguntas. Então, é o conjunto de procedimentos de que se valem os cientistas para descobrir fatos novos e elaborar novas ideias. Existem algumas centenas de definições, mas a ideia fundamental é essa. Já mais recentemente, Descartes começou a detalhar um pouco mais esse processo. Então, aqui, não aceitar nada como verdadeiro, que não possa ser comprovado, evidência. Dividir o problema em partes, análise. Começar pela parte mais simples e progressivamente estudar as mais complexas. Fazer síntese. Recapitular para evitar omissões. Enumeração. Nem sempre a gente faz isso. Tem que ter cuidado. Não é? Mas essas são, então, maneiras de você simplesmente pegar aquele conceito de porquê e começar a dizer como é que eu aumento a minha chance de chegar onde eu quero se eu seguir uma cartilha, se eu gastar os meus 3 anos de mestrado, se eu gastar os meus 4, 5 anos de doutorado, para me especializar em fazer isso. Você não vem aqui para aprender um método. Você precisa dominar um método para responder perguntas. Mas você não pode subverter o modelo e ficar refém de um método. É muito importante ter pessoas especialistas no método. Mas não são essas pessoas que irão responder perguntas. As que irão responder perguntas são aquelas que conhecem os métodos e tal, mas não subvertem a ordem. Quer dizer, o método é uma forma de você começar a testar a sua hipótese. Quer dizer, você pode ter uma boa pergunta, se você não tem um método, você não chegará lá. Não adianta nada ter um método muito bom se você não tem uma pergunta. Dificilmente você vai conseguir fazer alguma coisa muito produtiva a esse respeito. Bom, um dos principais marcos na evolução do conhecimento foi a Revolução Científica. E agora nós já estamos passado ali aquela época do sapateiro, né, a Idade Média, né, e os artesãos, e nós estamos agora com artesãos que são especialistas. São artesãos que já estão começando a questionar dogmas da monarquia, dogmas da igreja, de inclusive entender como é que o nosso mundo funciona. E foi aí que pessoas como Copérnico, Kepler, Newton começaram a dar suas contribuições. Quer dizer, nesse caminho, onde pessoas começaram, usando metodologia científica, a questionar dogmas que nunca foram questionados. Então vejam a quase que empoderação que essas pessoas têm de, por ter uma curiosidade, de ter uma pergunta, começarem a balançar, inclusive, as estruturas vigentes na época. 2 dos principais pilares da saída da Idade Média era a Igreja e o Estado, que era representado pela monarquia. Quer dizer, isso, basicamente, esses conhecimentos, algumas dessas pessoas, inclusive, tiveram o destino de acabar numa fogueira, porque estavam questionando dogmas de uma maneira muito intensa e incomodando pessoas que estavam mais afeitas a aceitar verdades sem comprová-las. Não é? Então, isso mostra o porquê dessa época na Renascença, que se marcou como uma revolução científica, ou uma grande virada, onde o método científico basicamente sofreu aquela evolução do que os gregos tinham feito, né, principalmente Aristóteles, não é? Onde o porquê começa a ser substituído pelo como, a lógica para tentar explicar as coisas, a intuição começa a ser substituída pela observação controlada, lógica verbal pelo racionalismo matemático, verdades deixam de existir e é muito mais importante ter dúvidas das coisas, mesmo quando você já tem alguns resultados, você ainda tem espaço para ter dúvidas, não move da autoridade para a objetividade, quer dizer, isso é fundamental, e sai da especulação e cai no método experimental, onde as coisas podem ser testadas. Então, isso sintetiza mais ou menos uma evolução do pensamento, de como responder às indagações dos porquês, que aconteceram principalmente do berço da civilização com os gregos até o Renascimento, aonde nós tivemos essas transformações. Muito bem. E como isso nos afeta no dia a dia? Quer dizer, no nosso ambiente.
não é muito simples, porque nós gostaríamos de ter receitas para um aluno, para um docente, para um pós-doc, mas isso tem que ser contextualizado. Nós não vivemos num espaço aberto. Cada um de nós, a pesquisa, ela é mundial, ela independe de onde você está. Mas o pesquisador não. O pesquisador tem uma casa, tem um país, tem um ambiente. E nós precisamos entender bem quais são essas características desse ambiente, porque eles vão impactar no que você está fazendo e na sua capacidade de responder os porquês. E, inclusive, ele tem que motivar mudanças, se a gente acha que o ambiente não é o mais propício para poder fazer isso. Então, no restante dessa nossa exposição, nós vamos tentar um pouco contextualizar onde é que a pesquisa brasileira, e basicamente do Estado de São Paulo e na USP vem sendo feita, e quais seriam os desafios que nós temos institucionais e talvez até individuais para poder atender aquela questão que foi colocada pelo professor Tito e pelo professor Zuccolotto, de como nós vamos aumentar a relevância da nossa pesquisa. E nós vamos ter que ter muito cuidado para, ao longo desse processo, separar o que é a tentação de simplesmente focar em pesquisa utilitária, aquela que pode ter repercussões imediatas e que é muito importante para o desenvolvimento do país, para melhorar a qualidade de vida, daquela que é para gerar conhecimento. E que, especialmente em época de crise, principalmente quem está dando dinheiro, seja ele representado por um governante, ou por um secretário, ou qualquer outra pessoa, que é tentador achar que eu vou financiar agora o que vai ter resultados imediatos. E a experiência mostra, há vários exemplos, que nem sempre as coisas são assim. Se nós pegarmos tem inúmeros exemplos. Por exemplo, alguns dos medicamentos mais utilizados em medicina, em doença cardiovascular, vários deles se tornaram realidade não porque alguém estava querendo desenvolver aquele medicamento para aquela patologia. É porque existiam pessoas curiosas, que estavam fazendo um trabalho com muita competência, e do conhecimento que eles obtiveram naquela estratégia de entender melhor o mundo, criou-se essa oportunidade para, eventualmente, você ter drogas que são usadas hoje no dia a dia. Algumas delas, inclusive com conhecimentos fundamentais, gerados a 100 quilômetros daqui, em Ribeirão Preto. Por exemplo, uma das drogas mais utilizadas em doenças cardiovasculares é uma classe de drogas que inibe uma enzima, chamada enzima conversora, cujos conhecimentos fundamentais foram realizados pelo professor Sérgio Ferreira, no Departamento de Farmacologia, a 100 quilômetros daqui na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Evidentemente que não basta só ter o conhecimento, uma fase importante de gerar recursos, de gerar riqueza, é a transformação do conhecimento em riqueza. O Brasil não dispunha naquele momento, e ainda é precário nesse processo de transformar conhecimento em riqueza, e uma empresa norte-americana fez isso com grande competência, porque também não é uma coisa trivial você pegar aquele conhecimento que foi gerado aqui, na farmacologia de Ribeirão Preto, e transformar num remédio que você pode tomar e está salvando milhares de vidas. Isso foi feito por uma empresa farmacêutica nos Estados Unidos. Qual que é mais importante? Os dois são importantes. Evidentemente que eu gostaria de ter só a segunda parte, a empresa, aquela que vai gerar recursos, salvar vidas e tal. Mas não, você precisa de tudo isso. E alguns países, ou alguns ambientes, têm mais competência de fazer uma coisa ou outra, ou a cadeia como um todo. Evidentemente que os Estados Unidos é o principal modelo, aonde tem uma tremenda base de estoque de conhecimento, porque ele financia pesquisas para pessoas curiosas, não é? Com as limitações que você tem de recursos, e que você às vezes precisa falar que ela vai ter um conhecimento utilitário, mas essencialmente de pessoas curiosas, mas tem também, quando você tem aquela base de pesquisa fundamental, você também começa a ter estratégias muito claras para produção de coisas que a sociedade precisa, e de geração, de transformar conhecimento em riqueza, que é fundamental, não só para o bem-estar do indivíduo, mas de uma nação. Não é? E é isso que nós estamos ainda num estágio bastante preliminar, exceto por alguns poucos exemplos. Muito bem. E nós moramos, então, nós estamos no Brasil, mas nós estamos num local chamado São Paulo, que, sob vários aspectos, é muito semelhante a alguns dos ambientes que hoje têm
produção de conhecimento e transformação de conhecimento em riqueza muito melhores do que nós temos, mas condições que não são muito diferentes, como a gente vai ver. Então, São Paulo tem cerca de 1/5 da população, ele é responsável por quase 1/3 do PIB, né? Ele representa 50% da produção científica do Brasil, a USP é responsável por metade disso, ou seja, uma única universidade, das mais de 2.000 instituições de nível superior que nós temos no país, é responsável por 25% da produção científica. Eu não sei se eu tenho orgulho ou vergonha desse número. Evidentemente, sendo da USP, eu tenho orgulho. Evidentemente, que sendo membro do Estado de São Paulo ou do Brasil, isso é vergonhoso. Quer dizer, como é que pode existir tamanha concentração de produção de coisa? Isso não é bom para ninguém. E, inclusive, não é bom para o esforço que a USP tem feito, conforme nós vamos ver, de formar quase um mestre ou doutor por docente por ano, que é um número excessivo de formação de pessoal especializado. Nós temos que repensar isso. E vocês vão ver as dificuldades para poder repensar isso. Porque as benesses, a progressão da carreira, a obtenção de grandes, é baseado nesses números. Mas como é que eu vou mudar, então, esse quadro, se estão colocando as cenouras, e para eu pegar a cenoura, eu tenho que apresentar esses números? Essa é a revolução que nós temos que ter no país. O país já está num momento que ele tem que repensar, reequilibrar as suas ações. Entender que tem um sistema de ciência e tecnologia. Não adianta imaginar que nós vamos ter um time com 11 Pelés. E eu vou deixar por Pelé mesmo, porque não é só pela minha idade, mas é porque a coisa está meio confusa agora. Então, não adianta você só pensar em ter num time 11 Pelés. Porque existiu um só daquele tipo lá que fazia. Hoje nós precisamos de um time. E algumas pessoas precisam fazer alguma coisa, outras precisam fazer outra. Foi mencionado no meu currículo que eu fiz o doutorado no Medical College of Wisconsin. É uma faculdade de meio de campo nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, coitadinho, ele só tem 120 faculdades de medicina. Tem 320 milhões de pessoas. Nós aqui somos muito mais desenvolvidos. Nós temos 206 milhões e temos 250 faculdades de medicina. Quer dizer, 2/3 delas poderiam ser fechadas, mas por enquanto estão abertas. Mas eu estava, então, numa faculdade de meio de campo, mas de um departamento que era um dos melhores dos Estados Unidos nessa área, e num laboratório que seguramente era um dos mais renomados. Quem é que fazia pesquisa lá naquele laboratório? Muito semelhante ao que a gente vê nos laboratórios da USP. Vários alunos de pós-graduação, fazendo mestrado, doutorado, vários alunos de iniciação científica e alguns pós-doutores. Logo depois, eu tive a felicidade de fazer o pós-doc numa outra instituição. Mesmo país, diferente estado, mas mesmo país. Na Harvard e depois na Stanford, são muito parecidas. Como é que eram os laboratórios lá? É a mesma universidade, é o mesmo país. São universidades diferentes, completamente diferentes. Você não encontrava, basicamente, alunos de iniciação científica ou de mestrado e doutorado. Mas eles não gostam de mestrado e doutorado? Não, não é isso. Eles desempenham outro papel na cadeia. Lá tem pós-doc. Mas eles são melhores do que o pessoal de Milwaukee? Não, não vai ter Harvard se não tiver o Medical College of Wisconsin. Então, aqui não, aqui tudo precisa ser igual. Todo mundo precisa fazer tudo. Nós não temos um sistema. Nós somos muito avançados aqui no Brasil, não é? Vocês sabem que o ensino superior aqui, nós somos quase um país socialista. Vocês todos conhecem isso, não é? Vocês sabem qual é a parcela do ensino superior privado versus o público? E qual é a parcela nos Estados Unidos, que é um país bastante atrasado? Quanto que aqui é privado e público no ensino superior? O Brasil tem praticamente 80% de ensino superior privado, pago pelo governo, mas é privado. FIES e o ProUni. E os Estados Unidos, que é a meca do capitalismo? 70% é público. França, Inglaterra, 100% público. Público não é sinônimo de grátis, que é um outro problema, é uma outra jabuticaba que nós temos aqui. Aqui se confunde público com grátis. Mas isso
fica para uma outra conversa, outro momento. Fundamental, no que São Paulo é diferente? São Paulo, e não os governantes de São Paulo, a sociedade, a população, vocês que estão aqui nessa sala, são responsáveis por isso aqui. 13% das taxas do Estado são alocadas para o ensino superior e para a pesquisa. Nenhum Estado da Federação, os outros 26, tem isso aqui. Nenhum. Isso é uma decisão política de São Paulo. Qualquer Estado pode fazer o que quiser, porque tem autonomia. Só um fez. Não sei se foi porque nós perdemos a Revolução de 32, que nós criamos uma universidade, e em cujo brasão tinha vencer pelo conhecimento. Você sabe, evidentemente, que universidade é essa, né? É só olhar no brasão da USP, que está em qualquer lugar, aí que vocês vão ver. Em 46 já estava criada a FAPESP, os institutos de pesquisa. A FAPESP não atuou a partir de 46, ela começou a atuar no início da década de 60. Isso não foi, nós já tivemos governo de direita, de esquerda, de centro, de defesa, de meio de campo, ninguém conseguiu mexer nisso. E não pode mexer nisso porque isso é uma conquista da sociedade, não é do governante A, do B e do C. E nós estamos aqui, temos que defender isso. 9,5% desses recursos vão para as 3 universidades públicas. A USP recebe quase 50% disso, 5,2%. Ensino técnico recebe quase 3% e a FAPESP 1%. Isso explica porque um Estado que tem 1/5 da população produz metade da produção científica e uma universidade produz 25% da produção científica. E isso não aconteceu nos últimos 5 anos. Não. Faz décadas que isso vem acontecendo. Isso é o que nós temos de mais precioso e que nós temos que defender aqui nesse Estado. Essas são as questões. Então, esse é o ambiente onde nós vivemos. E isso se traduz em que quase 1,64% do PIB é investido em pesquisa e desenvolvimento. O que significa isso? Significa bastante. Porque se você olhar, por exemplo, nos países da OECD, né, os países chamados desenvolvidos, vocês vão ver que nós estamos basicamente próximo da média da OECD. Quer dizer, então, não é porque nós não estamos fazendo coisa porque nós não temos dinheiro. Não, São Paulo tem muito dinheiro. E o que é mais interessante, São Paulo se aproxima muito do que é visto em países, ou em estados e países da América do Norte e também da Europa. O grosso do investimento não é público, é privado nessa área. Quase 60%. E do público tem uma outra diferença. 2/3 é do Estado de São Paulo, é decisão política de São Paulo. Então, quando comparam que, por exemplo, você está com a sua bolsa do CNPq e aqui nós recebemos menos, porque outros estados receberam mais, a pergunta não tem que ser feita dessa maneira. Tem que ser por que nós estamos sendo penalizados. E por que nós estamos sendo penalizados? Porque nós fizemos o dever de casa. Nós temos mais recursos porque foi uma decisão política. Os outros 2 estados que estão próximos de São Paulo são Minas Gerais e Rio de Janeiro. Vocês sabem qual é a diferença da alocação de recursos, da decisão política deles? Um é 10 vezes, o outro é 25 vezes, menos. Então isso é muito importante quando você estiver, especialmente procurando o seu próximo emprego, ou sabendo onde você vai viver, onde você vai pagar suas taxas, levar isso em consideração. E não porque tem um Estado onde as coisas são protegidas, é porque houve uma decisão política de se fazer as coisas dessa maneira. E a excelência vai depender, em parte, deste conjunto de ações. Você não tem excelência se você não tem esse conjunto de ações. Tem a parte que ele toca, que é aprender o método científico, de ser ousado e assim por diante, mas você precisa ter o ambiente que vai fazer tudo isso. Então, como é que nós estamos progredindo? Sendo que São Paulo tem essas condições, o Brasil é um pouco pior, eu não mencionei, mas o Brasil está com cerca de 1,1% do PIB é investido em pesquisa e em desenvolvimento, e se você tira São Paulo, ele vai para 0,9%. Então, seria Brasil sem São Paulo é 0,9%, São Paulo é 1,65%, e se você põe São Paulo junto com o Brasil, dá 1,1% mais ou menos, o que precisa aumentar. Quer dizer, São Paulo está razoavelmente bem, acho que pode ainda aumentar mais, e gostaria que aumentasse mais, mas o país certamente tem que aumentar muito mais. Muito bem.
O que vem acontecendo, então, ao longo dessas décadas, que nós estamos tendo essas condições que são bastante favoráveis? Um tremendo sucesso, sob certos aspectos. Então, na década de 80, nós publicávamos cerca de 3.000 papers por ano, e hoje nós estamos publicando cerca de, o gráfico aqui só vai até 2012, mas cerca de 35.000, 40.000 papers por ano. Então, ao longo desse período, vejam só, houve um tremendo aumento, talvez o maior aumento observado mundialmente, em termos de publicações. A que se deve isso? Há vários fatores, mas tem um que é muito importante: o desenvolvimento da pós-graduação no país. Tanto é que vocês estão vendo as duas curvas, a de publicações e a de doutorados que estavam sendo formados. Isso foi um projeto de Estado, a CAPES, e que permitiu que nós fizéssemos, talvez, esse grande desenvolvimento. E eu gostaria de provocá-los e dizer que hoje, esse mesmo processo, que foi exitoso, é uma das principais âncoras para a gente não ir mais longe. E eu vou tentar explicar o porquê. E eu vou mostrar, vou tentar convencê-los que isto era uma etapa do processo, mas uma vez feita essa etapa, nós temos que começar a entender a complexidade de um sistema. Quando você não tem sistema, você tem que criar o sistema. Nós criamos. E ele foi, de certa forma, exitoso. E vejam bem, nessa época, a nossa produção, essa de 2, 3 mil papers por ano, representava 0,4%. A despeito de todo esse crescimento, que já é importante, hoje a nossa produção representa 2,5%. É muito grande esse crescimento que houve aqui no Brasil. Então, de uma coisa, você não tem dúvida. Com os esforços do professor Zuccolotto ou não, para contribuir na escrita de paper, nós aprendemos a fazer paper. E papers que são publicados em revistas especializadas, indexadas. Muito bem. Então, isso, sobre essa ótica, esse é uma história de sucesso muito importante e uma das poucas que nós temos de ter projetos de Estado e não projetos de governo. Quer dizer, muda governo, muda tudo, o projeto continua e vai se desenvolvendo por décadas. O problema é a nossa capacidade de, quando atingir um determinado degrau, mudar para o outro degrau. Nós estamos fazendo a mesma coisa faz 30 anos. E eu sou um grande crítico disso. Especialmente agora à frente da Pró-Reitoria de Pesquisa. Quando eu começo a ver dados que eu normalmente não via, e que são dados que são muito distintos do que a gente vê no cenário internacional. Então, em 93, se a gente fizer um recorte, nós produzíamos cerca de 5.000 papers, representava 0,5%. Ali na década de 80, eu mencionei que eram cerca de 0,4% dos papers. Em 2003, o mesmo recorte, nós já estamos com 1,3%, e mais recentemente, em 2013, nós estamos com cerca de 2,5%. Então, nós saímos de 24º, fomos para a 17ª posição, e agora a 13ª. Qual é o tamanho da nossa economia? Há 3, 4 anos atrás, nós estávamos quase desbancando o Reino Unido. Bom, o Reino Unido está com os problemas dele agora, mas o fato é o seguinte, nós estávamos quase indo para 5º. Hoje nós devemos estar com entre 9º e 10º, e temos que resolver logo para voltar a crescer, mas não é tão simples. Mas estamos em 9º, 10º. Isso não é compatível com a nossa economia, para começar. Quer dizer, é um tremendo de uma evolução, mas ainda tem trabalho a fazer. Trabalho exitoso, mas falta um bocado para a gente chegar lá. Isso não é compatível. Vocês olharem o quadro de medalhas hoje, vocês vão ver uma coisa semelhante. Quem abriu o jornal hoje de manhã e acompanhou, deve estar, eu acho que número 13, ou abre. Não vai abrir agora, não. Mas se abrir aí agora, hoje dá para abrir no ar. Vocês vão ver que nós estamos em 13º. É o nosso lugar mesmo. Por quê? Porque o trabalho de casa não está feito ainda. Não tem mágica aqui. Não adianta ter ufanismo e vamos lá. Vão ter oportunidade de ufanismo, porque sempre tem exceções. Somos 206 milhões de habitantes. Quer dizer, possibilidade de achar aí O problema é o seguinte, quantos Pelé nós estamos perdendo? Quantos professores de física nós estamos perdendo? Quantos violonistas nós estamos perdendo? Quantos violoncelistas nós estamos perdendo? Quantos artistas, pintores nós estamos perdendo? Quantas pessoas que têm potencial não estão se desenvolvendo o seu potencial? Essa é a pergunta que nós temos que responder. Não é pegar um ou outro que merecem o devido aplauso
e depois sair, entrar todo mundo de mãozinha dada, chora e tudo. Esse negócio não vai nos levar para lugar nenhum, gente. Não vai adiantar fazer isso. E nós vamos ter que sentar, botar o traseiro na cadeira, ter um plano e começar a andar. 7-1 não era motivo suficiente para ter plano? Em casa. Olha que hoje à noite pode ter outra injeção. E talvez vai repetir tudo de novo. Eu não sei se nós vamos ter outra. Tivemos uma Copa e agora estamos em casa. E uma Olimpíada. Gente, não tem lição melhor do que essa. É vexame completo. Era para chegar e falar o que fizemos errado, como é que nós vamos mudar. A USP está no meio de uma crise. Esquece os motivos e tudo, é oportunidade. A pergunta que nós temos que ter é como é que nós vamos estar no final dessa gestão. Se a crise serviu para alguma coisa. Se nós pusemos essa universidade de ponta cabeça e perguntamos o que é que ela tem que fazer, ela está fazendo certo ou não está. Vocês sabem que se essa fosse uma empresa, fosse ser colocada na bolsa, num chamado IPO, ia ser um desastre. E não foi por obra de alguém do mal que quis fazer isso. Como é que a USP começou em 1934? Daquela visão daqueles paulistas que fizeram isso logo depois que nós perdemos a Revolução. Eles criaram uma escola, que foi a Faculdade de Filosofia, e agregaram algumas que estavam existentes. Direito, a Medicina, a Exalc e assim por diante. Tinham lá 6 escolas. Naquele momento, cada uma das escolas tinha um RH, tinha uma contabilidade, tinha isso e tinha aquilo. Hoje, nós temos 52 unidades. Sabe quantos RH, quantas contabilidade, quantas tesouraria, quantos nós temos? 52. Aqui nesse campus, nós temos 6 unidades? 5 unidades. Adivinha o que cada uma tem? Uma biblioteca, uma contabilidade. Ah, mas foi alguém do mal que desenhou isso? Não. As coisas foram acontecendo. Só que agora, no meio da crise, nós percebemos que isso aconteceu, agora tem que mudar. Claro que você não vai chegar e falar, não, foi alguém do mal que chegou lá e desenhou e acabou. Não é isso. Mas agora o plano tem que envolver. O desafio dessa gestão não está distribuindo dinheiro, não está respondendo. Bom, vai ter que oferecer uma alternativa. Tem que ter um novo modelo. É isso que essa gestão tem que tentar fazer. Quando eu falo gestão, eu estou dizendo nós, né? Quer dizer, o conjunto das pessoas, tem algumas pessoas que estão lá, mas eu digo, a universidade. Quer dizer, isso aí, as coisas não são feitas com uma varinha de condão quem está lá. Quer dizer, tem conselhos, desde os departamentais, dentro das unidades, as congregações, TTAs, até que você chega lá na administração central. Ou seja, sempre quando nós estamos falando de excelência, de qualidade, nós estamos falando da mesma coisa. Quer dizer, é como é que nós aprendemos a fazer, a tentar responder os porquês. Por que estamos nessa crise? Por que eu quero fazer determinada coisa? É isso. E nós temos que usar o método científico. Muito bem. Qual que é o grande problema que nós temos? Aprendemos a fazer paper. Ninguém discute isso. Esse tremenda evolução, então a produção do Brasil, e vocês veem que aqui é de São Paulo, vai mais ou menos junto. E sempre ela representa cerca de 50%. Quer dizer, mesmo quando estava publicando pouco, lá nos 80, como agora está publicando muito, a lista verde, então é a razão entre as duas. Então, independente dos números, São Paulo produz 50% e a USP cerca de metade daquilo, ou seja, 25%. E tem uma tremenda concentração que eu espero que mude. Aonde é que está o problema? Está nesse slide. Então, aqui, a evolução que nós tivemos na produção de papers, e é muito difícil você avaliar qualidade, mas tem alguns indicadores. Lembra, nenhum indicador é perfeito. Tá? Um dos indicadores que existem, e dificilmente você vai ser escravo de um indicador e tal, mas eles podem sinalizar alguma coisa, é quantas vezes algum trabalho foi citado. Então, essa é uma forma de você avaliar relevância. Uma das. Não é? Vejam o que acontece. Essa linha 1, nesse gráfico inferior, é a média mundial dos pesquisadores dos países que estão publicando. E essa linha aqui é a brasileira. Então, desde 80, quando a gente publicava 2, 3 mil papers, até agora, que nós aprendemos a publicar muito, que nós estamos publicando quase 40 mil papers por ano, tem um pequeno detalhe.
a relevância da nossa pesquisa é baixa, medida por esse indicador. Não, mas eu conheço alguém que publicou uma Nature, fez isso, o professor Sérgio Ferreira. É claro que tem exemplos. Nós estamos falando aqui do conjunto das nossas ações, e que é importante também. Então, a relevância é baixa. Bom, mas será que é só por causa de uma atividade? Não, é amplo, geral e restrito. É que nem democracia, né? Quer dizer, é amplo, geral e restrito. Então, vocês veem aqui uma série de áreas do conhecimento, 2 recortes, um entre 2000 e 2001, e um entre 2010 e 2011. Essa linha é a linha da média, e nós estamos aqui, basicamente, sempre sobre. Temos alguns sucessos, mais recentemente da física, né? Eu não posso falar muito, porque nós estamos aqui no Instituto de Física, mas, em parte, vocês verem como é que indicador é problemático. Existem tipos de pesquisa, como na medicina, que são feitas com centenas de autores, e, às vezes, esses trabalhos acabam também recebendo muito, e eles, às vezes, deformam um pouco os indicadores. Mas a mensagem é a seguinte: de maneira geral, nós temos um bom caminho para melhorar em todas as áreas. E a nossa questão aqui, já que nós representamos quase 25% da produção, é o que nós podemos fazer dentro da USP. Porque se você melhorar só dentro da USP, você já pode fazer um bom estrago, no bom sentido, nessa situação. E vocês veem que isso aqui, em parte, deve ser por elementos do meio. Porque quando você pega várias universidades do Brasil, principalmente as 3 paulistas e algumas das federais, nós estamos mais ou menos juntos. E nós estamos piores, inclusive de gente que está com economia pior que a nossa, ou com situação semelhante à nossa. Então, quer dizer, tem alguns elementos aqui que precisam ser mudados. Então, é óbvio que tem um problema individual, mas tem problemas também, digamos assim, institucionais. E nós temos que atuar nas duas pontas. Não adianta só atuar numa ou noutra. E é isso que é importante. Onde é que você vai estar? Quer dizer, o grande desafio é por que São Paulo, com aquelas condições que a gente apresentou, não está conseguindo quebrar essas dificuldades e esse sistema. E isso não se restringe exclusivamente à publicação de papers. A mesma coisa, um pouco pior, é da transformação do conhecimento em a riqueza. Lembra-se que essa atividade ela é feita na universidade esporadicamente, porque é assim no resto do mundo. É só o Brasil, ou São Paulo, que tem um governador que tem coragem de entrar na FAPESP e fazer um desafio para as 3 universidades que elas têm que fazer mais, desenvolver mais patentes dentro da universidade. Eu conheço, quer dizer, ele merece um prêmio. Quer dizer, é só esse governador que tem o disparate de falar uma coisa dessa, porque deveria ter bons assessores, no mínimo, né? Quer dizer, no resto do mundo, quem faz patente é empresa, com auxílio, evidentemente, da universidade. Por isso, o marco legal que acaba de ser aprovado, que é uma lei que complementa leis anteriores e que regulamenta o trânsito de pessoas de fora da universidade para dentro da universidade e vice-versa, trânsito de capital e trânsito de propriedade intelectual. Porque é evidente que a universidade é fundamental nesse processo, mas não é ela que vai deter as patentes. Então você é contra patentes na universidade? De maneira alguma. Mas o grande patenteador não é a universidade. Ou pelo menos, se for, vai ser outra jabuticaba que vai acontecer só nesse país. Então, quando vocês veem aqui, o nosso problema é um pouco pior, porque nós representamos, basicamente, 1,2% das patentes mundiais. Enquanto que a produção científica, com os problemas que ela tem de relevância, ela representa cerca de 2,5%. E o que é pior ainda, não é? O pior é que grande parte das patentes que são feitas aqui são por não residentes. Você sabe o que significa isso? Significa que esse é um país onde a maior parte das 500 maiores empresas do mundo tem filiais, elas têm aqui no Brasil. E quando elas vendem alguma coisa aqui no Brasil, elas têm que garantir a patente delas, então elas ressubmetem a patente. Ou seja, isso aqui não tem nada em cinza de conhecimento, de coisa nova. E simplesmente a GC Lever vai vender um negócio aqui e para assegurar que ela tem propriedade intelectual, ela patenteia aqui também. Então, o que nós queríamos saber é isso aqui. Ou que as poucas que as não residentes estão produzindo de conhecimento, que não é muito, o máximo disso aqui é para garantir mercado. É coisa que elas já patentearam lá fora e estão patenteando aqui dentro. Então, esse número fica pior ainda. Então, esse é um desafio muito grande que interessa a universidade, mas não necessariamente para fazer patente dentro da universidade. Por que eu digo isso? Por causa desses números aqui. Aqui vocês têm uma análise entre o Brasil e a Coreia do Sul, não é?
E eu ponho Coreia do Sul porque no início da década de 60, o nosso renda per capita era muito superior à da Coreia e hoje nós estamos tomando um banho. Né? Então, em algum momento não muito longe, não é? Eu sou nascido na década de 60, né? No começo, 1960, quer dizer, esse era o quadro. Mudou rapidamente. Bom, o que vocês estão vendo aqui? O que vocês estão vendo é que na coluna da esquerda, em 2012, nós temos os 10 primeiros patenteadores do Brasil. Nossa, olha que beleza, a USP é segunda. Pior do que isso, na lista de 10 tem 7 que são institutos de pesquisa ou universidade. Se vocês somarem isso aqui, vai dar umas 100 e poucas patentes. Agora, vai para a lista da direita. A primeira coisa, não tem universidade ou instituto de pesquisa aqui. Ah, as universidades lá não são boas? Não. São. Não é a universidade que patenteia. Quem patenteia é a empresa. Só a LG tem 6.000 patentes. Dados de 2010 a 2011, nos Estados Unidos. Primeiro patenteador, IBM, 3.600 patentes. Qual que é a primeira universidade que aparece na lista? Vocês vão errar, mesmo que eu dê 10 chances. Naquele ano, foi a UCLA, Universidade da Califórnia, Los Angeles. Quantas patentes? 263. Então, quer dizer, o problema não é que você vai resolver o problema do país se as universidades patentearem. As universidades vão participar desse problema, mas quem faz a patente, quem tem a obrigação de fazer, quem está gerando, transformando conhecimento em riqueza, é a empresa. Seja uma startup, uma que vocês podem sair aqui e ter num parque tecnológico, ou uma grande corporação. É isso que vai fazer a roda girar. E é isso que nós temos que ter pessoas fazendo. Então é só no estado de São Paulo, que tem características de ser um país europeu, que um governador entra dentro da FAPESP e diz que quer que as universidades aumentem a sua produção de número de patentes. Quer dizer, isso é um descalabro. Isso não pode acontecer. É por isso que nós temos que estar atentos para manter esse sistema que foi desenvolvido em São Paulo. Quer dizer, não depender de governantes. Governantes são necessários, evidentemente, porque senão você tem anarquia, mas nós temos que estar muito atentos às ações que eles fazem. Muito bem. Para terminar, eu quero só mais alguns pontos para discutir com vocês. Então, a USP, sob várias medidas, é tida como modelo. Ela está publicando, faz mais de, desde 2002, quer dizer, nesses últimos 10, 12 anos, nós estamos formando, em média, quase 6.000 mestres e doutores por ano. Isso dá quase um mestre e doutor por docente por ano. Nenhuma daquelas universidades que eu mencionei anteriormente, Harvard, Yale, Caltech, Universidade of London, Universidade de Tóquio, tem números como esses. Isso é um número muito excessivo. Quer dizer, a pós-graduação foi um projeto de Estado muito importante para o país, mas nós temos que evoluir para o próximo passo. Entender que existe um sistema, que aqueles indivíduos que nós formamos, que foram para o Acre, que foram para a Bahia, que foram para Minas Gerais, que foram para o Espírito Santo, que foram para o Rio Grande do Sul, etc., eles estão formando. E os bons que eles estão formando deviam vir para onde? Para os nossos laboratórios vir fazer pós-doc. É a mesma coisa que o Medical College faz nos Estados Unidos. Quer dizer, é um sistema que tem que ter. E não adianta dizer só aquele é importante. Não, se não tiver um, você não tem o outro. E esse é que é o problema da isonomite brasileira. Aqui tudo tem que ser isonômico. Aqui todo mundo tem que fazer a mesma coisa, todo mundo tem que receber a mesma coisa. Não existe um mundo dessa maneira. Você carrega muita ineficiência nesse sistema. Então nós temos que ter alternativas. Não me interessa se a alternativa é mais à esquerda, mais à direita. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando realmente de aspectos muito práticos e pragmáticos do nosso dia a dia, culturais. Quer dizer, independente de, por exemplo, nos Estados Unidos, você ser um republicano ou um democrata, em que momento, hein, para ser um ou outro lá, o negócio está complicado. Também lá, não é só aqui. Quer dizer, essas coisas permeiam esse processo. Quer dizer, então não é um problema de você ser de esquerda, de direita, de centro, de ponta cabeça, o que você quiser. É um problema de ter valores que vão além daqueles que nos diferenciam em termos políticos, que é muito natural. Quer dizer, nós não precisamos ter a mesma visão de mundo. Mas tem algumas coisas que nós temos que ter concordância. E essas são as fundamentais. E que a gente tem grande dificuldade de externá-las e de exigir que governantes, sejam da direita ou da esquerda, aquele patamar não é para ele dizer se ele vai para um lado ou para o outro. Aquele lá, todos têm que fazer.
A diferença de ser de direita e de esquerda vai depois desse elemento. É isso que nós temos que ter, enquanto sociedade, uma falha muito grande de desenvolver um modelo que permita isso. Então, essa é uma coisa para vocês pensarem. Não tem nada contra alunos de pós-graduação, evidentemente, mas por que o aluno de pós-graduação não é o melhor para desempenhar a grande parte da pesquisa num laboratório de uma universidade que é dita de pesquisa como a Universidade de São Paulo? Porque ele está em fase de aprendizado e não tem nada errado com ele. Ele está aprendendo o método científico. E mais, a CAPES, para poder fazer a revolução que ela fez tudo quadradinho. Então, quando você está, hoje, você tem que fazer o seu mestrado, você tem que entrar naquele dia, tem que fazer as disciplinas, tem que fazer a qualificação e tal. O doutorado, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Isso é incompatível, na maior caso. É bom para formar pesquisadores, mas é incompatível a ter projetos de risco, projetos que exigem maior envolvimento, dedicação. E não tem nada errado com o aluno, não é essa a questão. A questão é como é que nós vamos reequilibrar a nossa missão de continuar formando, porque o país precisa disso, com aquela de ter pesquisa de alto impacto, que é uma exigência da sociedade para a USP, porque a USP é cara, pelos motivos que eu apresentei anteriormente. Então não vai dar para imaginar que nós vamos fazer tudo ao mesmo tempo. Não tem recurso para isso. E se fizesse, é uma forma ineficiente de fazer as coisas. Tem que ter um sistema para fazer isso. Esse é o diferencial e a dificuldade que nós, enquanto pesquisadores, alunos, docentes, servidores, temos, e inclusive de conversar sobre isso e, de mais importante, de mostrar para a sociedade que é assim que as coisas deveriam ser feitas. Então, a USP vem fazendo progressos importantes no número de pós-doc em seus laboratórios, porque isso depende de bolsa também, depende de política de agência, não é só, agora eu quero ter pós-doc. Tem que ter uma série de coisas. Depende da pró-reitoria de pesquisa começar a dar estímulos, e nós estamos dando esses estímulos. Nós estamos, por exemplo, quem manda uma bolsa para a FAPESP, quer dizer, o dia que você pega o protocolo, se o aluno está no seu laboratório, por até 6 meses, nós vamos começar a pagar R$2.000 por mês para esse pós-doc, enquanto ele está aguardando a notícia. E se você é um docente e tem 2 pós-doc por ano da FAPESP, você vai ganhar R$10.000 para você gastar do jeito que você quiser. Se a PG me auxiliar a publicar o diabo do edital, que já deveria estar publicado, já está anunciado há algum tempo, brevemente vocês vão poder. O recurso tem, só não tem a maneira de eu entregar para vocês. Mas o das mensalidades já está. Quem não sabe o que é PG, Procuradoria Geral. É um outro probleminha que nós temos dentro da universidade. É necessário, mas às vezes é um probleminha. Bom, então vocês veem que está tendo um movimento bastante expressivo no aumento de pós-docs, não é? Mas, quando comparado a mestres e doutores, então isso é ao longo do tempo, né? Desde 2006 até aqui, vocês estão vendo que nós estamos mais ou menos estável com mestres e doutores, isso aqui tem que diminuir, é muito, em qualquer medida isso aqui é muito. Tem um número, que eu não sei bem se é anedótico ou não, que a USP é a primeira no mundo a formar número de doutores por ano. Vocês sabem qual é a segunda? Universidade da Jordânia. Quer dizer, eu não tenho nada contra a Universidade da Jordânia, mas evidentemente ela não é uma daquelas que a gente vai lembrar para ter como modelo. Nada contra, deixar bem claro isso. Mas é só para mostrar que quando você vê esse tipo de dados, você tem que se perguntar, bom, o que está acontecendo? Se nós estamos com a Universidade da Jordânia como companheiro, e estamos querendo chegar a ser uma Harvard, Tropical, ou uma Yale, ou uma MIT, ou qualquer coisa, alguma coisa não está certa nessa lista. Então nós temos que parar e perguntar o que é que está acontecendo. E aqui então está a progressão de pós-docs, que embora muito expressiva, quantitativamente, ela é muito incipiente ainda. Ela representa cerca de 0,3 pós-docs por docente. Isso é muito ou é pouco? É muito pouco. Nós temos 1 mestre-doutor por docente por ano e 0,3 pós-doc por docente. Ué, mas a sociedade quer que a gente publique na Nature, na Science, etc. Quem está publicando na Nature, na Science, etc., quantos pós-doc eles têm? No mínimo 1 para 1, um docente, um pós-doc, mais frequentemente 3 para 1 e às vezes 10 para 1. Ou seja, eu quero exigir dos docentes da USP que eles tenham desempenho igual aos docentes lá de fora, mas eu não dou os instrumentos para ele poder fazer isso. Não é que eu não dou, os instrumentos não estão disponíveis para que ele possa fazer isso. E tem vários outros instrumentos que também são necessários. Não é? E para vocês, para aprender a fazer isso. E isso, vocês veem, aqui são as cerca de 50 unidades da USP, não é? Onde, quando você olha
aqui está o ponto 33 docente, pós-doc por docente, nós precisamos melhorar em todas. Tem algumas exceções, são unidades pequenas, focadas, não é? Por exemplo, o SEMA, tem em Piracicaba, já está acima de 1, mas eu diria que é um trabalho de toda a universidade que precisa ser realizado. E, evidentemente, existe em parte desse receituário de melhorar a excelência, já vem sendo demonstrado por experimentos controlados. Então, um primeiro experimento começou a mostrar que quanto mais colaborador internacional você tem nos seus papers, maior as chances dele ser citado. Ué, mas isso acontece aonde? Bom, isso começou a ser observado experimentalmente na Grã-Bretanha, conforme eu vou mostrar no próximo slide, mas já foi feito nos Estados Unidos e em outros locais. E mais, é dose dependente. Se eu tiver 2, vai aumentar um pouco mais, se eu tiver 3... companheiros, vai aumentar um pouco mais, e não é só aqui, em todos os lugares. Bom, o que está acontecendo aqui no Brasil? Aqui no Brasil nós estávamos numa ascendente e nós diminuímos. Essa diminuição, eu suspeito, mas não tenho elementos, que ela é artificial, porque a CAPES se usou de um artifício para aumentar a publicação, o número de papers publicados em revistas indexadas, e indexou várias revistas brasileiras. E essas revistas brasileiras fez com que, acho que a nossa produção era de 30 ou 32 mil, fosse para 40 mil, mas talvez aqueles 10 mil eram de coisas que são coisas muito locais. E, consequentemente, tem ainda uma menor chance. Mas nós estamos próximos de 30 a 35%. A USP sempre é um pouquinho mais do que a média nacional. Quer dizer, então, se está entre 25 e 30, está entre 35 e 40 desculpe. Entre 25 e 30 no país, aqui está entre 35 e 40 na USP. Muito bem, e o primeiro experimento foi esse, que foi realizado então pela Royal Academy of Science, na Grã-Bretanha, onde começou a mostrar que você pegando pesquisadores de características semelhantes, eles perguntaram quem tem colaborador estrangeiro, 2, 3, 4 ou 5, o que acontece? E 2 recortes, 2000 e 2008. Sempre você tem, então, uma citação aumentada. Lembra que citação é um indicador de não... tem uma série de problemas com esse indicador. Se você trabalha numa área em que é uma área quente, muita gente trabalha, obviamente você vai ter mais citações. É por isso que nós não podemos ser escravos de indicadores. Indicadores são importantes, eles sinalizam coisas, mas você às vezes tem que olhar com detalhe. Então isso tem que ser visto nesse contexto. Mas é claro, isso aqui foi feito na Grã-Bretanha, nos Estados Unidos e já vários outros países, e tem a mesma tendência. Aí, então, não é modismo nós falamos que queremos internacionalizar, é porque tem dado. Quer dizer, pegando lá o modelo de Descartes, pegando método científico, falando, bom, se você quer atingir isso, você tem que fazer tal coisa. E é por isso que a universidade, por meio da Alcane e a própria Pró-Reitoria de Pesquisa e as unidades, estão fazendo um esforço muito grande para criar as condições de você poder internalizar. Gente daqui ir para fora, não falem em Ciências Sem Fronteiras. E gente de fora vir para cá. Quer dizer, então é um esforço bastante amplo, mas não pode ser estabanado. Ciências Sem Fronteiras tinha uma meta de mandar 100 mil pessoas para fora, essa meta tinha que ser cumprida. É bom que você tenha gerentes, mas não pode ser... gerência com inteligência. Se você puser burrice junto, dá uma combinação que é complicada. 80% do Sem Fronteiras acabou sendo alocado para alunos de graduação. Nada contra alunos de graduação, mas certamente não é o melhor local, o melhor benefício que você vai ter. Ah, mas eu conheço alguém que mudou radicalmente a vida. É óbvio, isso sempre vai existir. Eu estou falando no conjunto, no atacado, quando você olha as coisas. Quer dizer, as políticas têm que ser avaliadas dessa maneira. E provavelmente, quando você só quer cumprir meta, também não adianta. O governante tem que ter bons projetos, é um bom projeto internacionalizar, mas não é por causa disso que você também vai fazer qualquer negócio para mandar a gente para fora. Quer dizer, só faltou comprar avião para isso. Faltou pouco, né? Porque o que nós fizemos em termos de... E com a crise das universidades, da sustentabilidade, tinham várias universidades vindo para cá para poder pegar esses recursos. Porque esses recursos não era só a passagem e a estadia. Você pagava bench fee, você pagava para estar lá.
E isso virou um ótimo negócio para uma série de universidades. Infelizmente, várias delas, e nada contra também, mas no interior da Espanha e Portugal, que eu diria que também não é, nós gostamos de ir para lá, mas por outros motivos, mas certamente não é só para você se espelhar em modelos, com as devidas exceções, de fazer coisas de alta qualidade. Então, isso é fundamental ter em mente. Você pode ter uma boa política, só que ela pode ser estragada se você quiser executá-la de qualquer maneira. E nós estamos ainda juntando os cacos por causa disso, né? Faltando recurso para várias atividades. Muito bem, então os desafios, não é? A primeira coisa que já foi colocada aqui, quando você começa a falar em desafios para quem? Para nós, para a Pró-Reitoria de Pesquisa, é um. Para a sociedade pode ser outro. E nós vamos ter que ter um meio, vamos ter que entender o que a sociedade quer e o que nós podemos entregar e como que nós vamos atingir esse equilíbrio. Hoje se fala muito, e não é só aqui no Brasil, é em qualquer lugar, quer dizer, então, se você vai falar em academic economic, impact of public research, da pesquisa pública, primeiro tem que dizer, impacto para quem? Quer dizer, porque se for só a ótica de um dos chamados stakeholders, esse negócio vai estar desviado. E não adianta, você vai ter que ter equilíbrio. Nós vivemos em sociedade. O dinheiro que vem para cá é da sociedade. Então nós vamos ter que começar a ver o que a sociedade quer. What the society value? Quais são os valores? O que ela valoriza? Quer dizer, o que ela quer? Segundo, isso está contribuindo, o que é feito na universidade, treinamento de pessoas, geração de novos conhecimentos, etc., está impactando nessa valoração que a sociedade tanto espera. Nós vamos ter que ter sintonia com isso, ou explicar melhor o que nós estamos fazendo. Não adianta chegar, somos uma torre de marfim, manda o dinheiro. Ah, está faltando dinheiro, vamos falar com o governador. Não vai dar, o governador tem todo dia uma fila lá, o cara da educação básica está lá, o da saúde está lá, e tem coisa muito pior do que a universidade. A USP é um mar de rosas, se for, com todos os problemas que nós temos hoje, comparado com um hospital de periferia, é um mar de rosas. Por que o governador vai ter que aceitar isso e não aceitar aquilo? Não sei, ele que vai ter que avaliar. Eu não queria estar no sapato dele. E mais, a USP não negocia orçamento do dono, ela recebe. As universidades americanas, as universidades da Europa, eles ficam estarrecidos quando ouvem isso. Nós não negociamos, nós não temos que apresentar projeto lá, nós recebemos o dinheiro. Aliás, nós recebemos 2 vezes por mês, se vocês não sabem. Então, acabou de entrar o dinheiro, alguns governantes tentaram, o Maluf, por exemplo, tentou mudar um pouco isso, mas teve dificuldade. Vocês nem lembram, né, quem era o Maluf, né? Era uma figura que vale a pena vocês olha, aquele lá, e já ouviram falar em Jersey, né? Mas que é onde tem umas contas lá que não são dele e tal. É um negócio super interessante. E Paulo e Petro, puxar petróleo aqui dentro do estado. Olha, os que têm a minha idade um pouco mais se lembram de coisas super interessantes, mas não conseguiu mexer na FAPESP. E nem não, dificultou um pouco, mas não conseguiu. Quer dizer, formado na Politécnico, hein? Produto da USP. Meu Deus, a USP também, te contar. Brincadeira, né, gente? Mas vamos lá. Nada contra aqueles que são favoráveis ao Maluf. Bom, então, hoje começam a aparecer indicadores ou objetivos. Isso é importante, mas nós temos que ter os devidos cuidados. Porque a universidade tem missões muito claras. A da USP é fácil, é só você ver no ato de criação. Vocês podem ver lá. Em 1934 está descrito o que ela tem que fazer para a sociedade. O da FAPESP também. O governo agora chegou e pediu para a FAPESP, mas você tem que ajudar o Butantan a fazer a vacina. Não é desenvolver, fazer. O conhecimento está pronto, fazer a vacina. Não tem, ela não pode fazer isso. Ela diz no que ela pode e o que ela não pode gastar. A lei é uma daquelas leis muito simples, muito objetivas. Não adianta dizer que tem um problema da Zika e agora é um problema. Se o Estado está quebrado, dizer a FAPESP paga. A FAPESP não paga a área de produção. A FAPESP tem programas junto com empresas que são fantásticos, mas são coisas para estilingar, para fazer desenvolvimento. PIP, PIT, CPI de empresa e assim por diante, são esse tipo de programa. Agora, não é para chegar e falar, bom, o Butantan tem uma tecnologia, precisa 100 milhões para fazer tal coisa, põe lá o dinheiro da FAPESP. Não é, isso é produção. Por mais que seja nobre, e é nobre a atividade e tudo, não é daquele buraco que vai sair. E se o governador tivesse lido a lei que cria a FAPESP, ele não teria falado as bobagens que falou. Da mesma maneira que não deveria ter dito que patente é para ser feita dentro da universidade. Ela pode ser feita, é feita, e mais, as patentes que estão nas empresas são frequentemente feitas com auxílio da universidade, ou quando a universidade já formou alguém, ou com alguém que tem o trânsito para estar indo para dentro e para fora da empresa e da universidade. E que o marco regulatório agora vai regulamentar ainda mais esse negócio. Mas é fundamental que a gente comece a entender
essas métricas que preocupam toda a governança da sustentabilidade das universidades no mundo inteiro. Então, isso é um objeto de pesquisa. Vários reitores, presidentes de universidades estão preocupados com isso, que nós temos que entender o que a sociedade quer e como é que nós vamos apresentar isso. Se nós não fizermos esse exercício, nós não vamos ter o apoio da sociedade. Agora, nós temos que ser zelosos das nossas atividades, que são as fundamentais. Então, nós vamos ter que equilibrar melhor isso, e cada um que está na universidade, desde o aluno, do servidor, docente, não docente, todos esses vão ter que ter muito bem claro para defender qual é a missão das universidades, qual é a missão das universidades, qual é a missão da Universidade de São Paulo, que é a que nos preocupa mais aqui, principalmente aqueles que são parte dela. Primeiro que eu acho que ela é um patrimônio de São Paulo e do país, mas eu digo, mas nós temos inclusive obrigação, porque nós somos parte dela. E você começa a ter também medidas de qualidade. Medidas de qualidade, é óbvio que o exercício é importante, mas há dificuldades inerentes. Um professor aqui do Instituto de Física tem um conhecimento novo, e que hoje parece que é uma curiosidade que ele tem lá, e não tem. Daqui 10 anos isso pode ser fundamental para fazer uma coisa. Bom, mas como é que eu vou fazer coisa com 10? Tem peer review. Desde a hora que ele pediu o grant dele, desde a hora que ele fez o projeto acadêmico dele. Não é que ele está fazendo coisas ao léu. Quer dizer, as coisas estão sendo feitas com critério. Então, não basta você simplesmente pensar na pesquisa utilitária. É evidente que a pesquisa utilitária é relevante, é isso que faz a diferença das nações, é isso que melhora a qualidade de vida do cidadão. Mas não é isso que é a obrigação completa da universidade. E nós temos que explicar isso para a sociedade, para governantes e para quem for necessário para manter o modelo, porque nós somos parte desse sistema. Nós somos o responsável por isso. Aliás, se tivesse uma divisão aqui, porque dificilmente você vai ter uma pesquisa dentro de uma empresa simplesmente para gerar conhecimento. Lá não. Lá é uma questão de sobrevivência da empresa, ou você gera alguma coisa que vai rapidamente virar em conhecimento, ou não dá. Você faz hoje parceria com a universidade para as coisas de maior risco. A Pró-Reitoria de Pesquisa está muito envolvida em trazer CEPIDs empresa para dentro da universidade. É um wish list, uma lista de desejos da empresa que é feita dentro da universidade, porque nós temos uma expertise. Isso é fundamental. Isso é de interesse da sociedade, interesse da empresa e assim por diante. Mas tem as outras questões que são fundamentais que nós temos que fazer, que ninguém mais vai fazer. Não é uma empresa, nós vamos ter que fazer. O professor Zuccolotto já está quase abrindo ao sapão aqui. Então, de tal sorte que, de novo, temos indicadores de excelência. Eu não sou contra esses indicadores, muito pelo contrário, mas eles têm que ser contextualizados e dentro dessa visão sistêmica do que nós estamos fazendo. Então, desde questões de publicação, transferência de conhecimento, networking, porque os problemas são complexos, e assim por diante. E o fundamental, onde é que está a USP em tudo isso? A USP tem uma série de vantagens. Nós estamos numa posição a despeito da crise da USP e do país. Não vou falar da crise, das dificuldades que nós temos, das dificuldades também do país. O que é que está acontecendo? Nós estamos num sistema que é muito promissor, e é por isso que ela produz 25% do que é feito no país. Quer dizer, então, nós temos em São Paulo um sistema de financiamento estruturado, que é representado pela FAPESP. Nós temos massa crítica, não é? Não tem problema para produzir quantidade, mas tem problema para produzir qualidade, e é isso que nós estamos procurando reequilibrar. Mas nós temos que reequilibrar, não é por uma varinha de condão, é para dizer, quando você for progredir na carreira, não interessa mais número. Só que se eu mandar o projeto para o CNPq ou para cá, se eles quiserem número, e aí como é que eu faço? Então isso, ainda nós estamos numa transição. Na pró-reitoria não interessa mais, não adianta vir com um pacote de publicações. Se tiver um edital, eu quero dizer, para tal coisa, me manda suas 3 publicações e que dão credibilidade para esse edital que você está pedindo. E por que eu tenho que dar o dinheiro para você? É isso. Até porque eu não peço mais publicação para ninguém. Nós desenvolvemos o IARUSP, que é uma plataforma eletrônica. Eu tenho tudo online, a hora que eu quiser. Não preciso pedir nada para ninguém. Quer dizer, eu peço para alguém aquilo que ele tem que me contar. Eu não tenho como valorar o trabalho que a professora fez e que vai me dizer, na minha área, aquilo que eu fiz é importante por causa disso. Dizer, opa, então está aqui o pacote de dinheiro, está aqui as facilidades que nós estamos dando nesse momento. É isso que é importante. Isso que nós temos que vender. As questões desses indicadores, hoje é muito fácil. Vocês abrem aí, entram no IARUSP, vocês vão ver tudo. Desde a universidade como um todo, cada uma das unidades, cada um dos departamentos, chegam até o docente. E mais, vocês ouviram falar em NAP, que são arranjos de pesquisa. Para facilitar também, os NAPs também estão lá. Você só entra num dos 150 NAPs e vê o que ele está fazendo, como é que ele está se comportando no tempo, e assim por diante. Nós não precisamos pedir isso para ninguém. Vamos liberar as secretárias. Dia da liberação. Não é? Então, não saiam mais atrás de produção dos pesquisadores. Nós temos isso. E com 3 indicadores que são
das últimas 24 horas, atualizados cada 24 horas. Scopus, Web of Science e Google Scholar. Para que eu vou pedir alguma coisa para alguém se eu tenho tudo? E mais, eu coloco a foto do docente lá. Se a foto estiver borrada, e ela pode estar borrada, é porque ele colocou a informação dele errada em alguma dessas bases de dados. Aí é problema dele lá corrigir, porque se ele não corrigir, está todo mundo vendo também. E nós aprendemos com outras universidades, quando você põe isso dessa maneira, rapidamente o sistema se ajeita, porque nosso ego é muito pequeno. É outra coisa que vocês têm que aprender no pesquisador. O nosso ego é muito pequeno, nós quase não olhamos para essa região do corpo que é o umbigo, e também não somos gananciosos. Isso é o que caracteriza essa espécie que nós representamos, ou estamos fazendo força para representar. Então, temos o sistema de formação de pessoal especializado muito bem desenvolvido, mas tem que atingir um novo balanço entre a formação de mestres, doutores e pós-docs, e esses são os desafios que são colocados até para esse sistema. Aumentar a relevância da pesquisa, aumentar o envolvimento da USP no sistema de inovação, no ecossistema de inovação, não necessariamente ela fazer, mas ela participar do processo. E o que é que tem sido feito para isso? Fomentar a interdisciplinaridade, trabalho cooperativo, os arranjos entre não respeitando mais paredes de laboratório, de departamento, de unidade, intensificar ou estimular a internacionalização, por causa dos experimentos que foram feitos, não é por causa de achismo, né? Favorecer projetos de risco de longo prazo, e isso é fácil de falar, difícil de fazer, porque o resultado tem que aparecer, então nós vamos ter que mudar a forma de fazer progressão na carreira. Existe hoje uma proposta em discussão que procura valorizar as diferentes missões dos professores, para que ele não tenha que se vestir de baiana, para fingir que ele é uma coisa que ele não é. Então, se ele for mais professor, ele pode ser avaliado por aquela métrica, se ele for mais pesquisador por aquela métrica, se ele for mais atividade de extensão por aquela métrica. Se eu vou ter ter que trocar uma coronária, uma ponte com o professor, com o chefe da cardiologia do INCOR, você acha que eu vou querer saber quantos papers ele publicou? Eu quero saber se ele consegue abrir meu peito e me salvar. Quer dizer, isso é uma habilidade muito importante que a universidade precisa ter. Tem fora da universidade? Tem também, mas a universidade também precisa, ela é líder nisso. Ela precisa ter essa liderança. Então nós vamos ter que ter mecanismos para avaliar, nas diferentes missões da universidade, que são muito complexas, como valorar cada uma dessas coisas. Essa nova comissão de avaliação está buscando isso. O que nós temos hoje é uma CERT, que é um instrumento autoritário sobre certos aspectos, eu vou qualificar o que eu estou falando, porque são 8 indivíduos indicados pelo reitor e que o reitor escolhe quem preside. Nada contra o reitor, até porque é ele que me escolheu. Mas eu estou querendo mostrar no sistema, e hoje está se propondo uma alternativa a esse mecanismo, onde você tem, primeiro, uma missão muito mais ampla, e não só de pesquisa, de ver o projeto acadêmico da unidade e como é que você, docente, com a sua melhor fotografia, se encaixa naquele perfil. Nós estamos tendo uma dificuldade muito grande de falar isso com os docentes. Inclusive, um dos argumentos que põe é que é uma comissão autoritária. E é por isso que eu citei esse exemplo, porque eu falo assim, como é que pode ser autoritária comparado com o quê? Porque a outra é completamente autoritária. Quer dizer, então, qualquer coisa que mude isso é menos autoritário. Pode dizer que não gosta dessa nova comissão por algum motivo, mas por causa de ser autoritária, a outra é o reitor que escolhe. Ele não deixa nem eles escolherem o presidente, é ele que decide. Quer dizer, então vejam com cuidado, porque às vezes há uma dificuldade muito grande em tentar entender o que está se propondo. Eu não sei, a gente tem dificuldade de falar, mas acho que isso faz parte da nossa cultura. Muito bem, nós temos que concentrar pesquisadores excepcionais, não tem isonomia. A universidade não é lugar. Isonomia é para entrada. Igualdade de oportunidades é para entrar. Para galgar, não é. É um funil estreito, minha gente. Não é por tempo de serviço que alguém vai progredir na carreira. Você vai progredir porque você é bom, ou para divulgar, fazer extensão, ou para dar aula, ou para produzir conhecimento, ou combinações dessas coisas. É assim que você vai progredir na Universidade de São Paulo. Não tem essa disonomia, não pode ter. Isso é contra os preceitos da universidade. O vestibular, com todos os seus defeitos, ele ainda premia isso. Eu não sei qual é a cor de pele do indivíduo, eu não sei qual é o quanto ele recebe, o que ele não recebe, e assim por diante. Então, esse aspecto, ele tem uma série de defeitos. Esse aspecto do vestibular é muito bom. Quer dizer, é óbvio que eu acho que não é a melhor forma. A USP, ao contrário
do que as universidades americanas fazem, ela espera os alunos vir. Vem da nossa... Não pode, nós temos que sair atrás dos alunos. Nós temos que ir na Olimpíada de Química para premiar as pessoas, como eu vou quase todo ano, ou na difícil, e eu ia não como pró-reitor, eu ia como presidente da Academia de Ciências. E eu tinha que falar lá, pegar o microfone, botar umas medalhas lá no peito de umas crianças fantásticas, moleques fantásticos, e chegar e falar, não esqueça da USP no vestibular. Eu quero ir lá e falar assim, você vai entrar na USP, você já entrou. Entendeu? Hoje o que eu estou fazendo é pegando recursos que são extra-orçamentários, que vêm do Banco Santander, e premiando esses alunos para, pelo menos enquanto eles estão ainda no colegial, caírem dentro da USP. Por causa da PG, eu não consegui ainda lançar o edital, mas nós estamos fazendo uma mudança que vai permitir que eu faça isso. Porque não dá para dar bolsa o ano todo para esses alunos, porque eles não podem, uns moram longe e tal. E eu quero esse cara, que nem que for de fim de semana, nem que for nas férias. Então nós vamos dar 3 mensalidades para ele. O professor Tito está nos auxiliando nisso, especialmente na Olimpíada de Física, e outros colegas que participam na de Química e outras atividades. Mas o futuro é que eu quero que ele entre na universidade. E não é porque entrou na Química vai fazer Química, porque era o da Física vai fazer Física. Eu quero que ele entre na USP, vai fazer o que você quiser. Você já mostrou um determinado desempenho, é isso que eu quero. Quer dizer, agora vai lá e faz. Quer dizer, então é essa a universidade que nós temos que ter. Quer dizer, embora o vestibular, eu mencionei que ele, sobre alguns aspectos, ele é bastante isonômico, é claro que não é, porque quem fez o ensino básico está deformado, então é óbvio que quem vai ter um bom treinamento para fazer aquele vestibular é quem fez uma escola privada e tudo. Então, pronto, mas eu estou dizendo, mas sob o ponto de vista, sobre essa ótica que eu falei, ele é um negócio bastante interessante. Não pode se levar isso ao pé da letra, porque tem uma série de outros problemas que não fazem parte do vestibular, mas fazem parte da nossa sociedade e que nós temos que corrigir. Eu tenho só um problema, não vai corrigir isso na hora da universidade, nós temos que resolver atrás, né? Quer dizer, não é agora, então a universidade é a solução de todos os problemas. Não é. Quer dizer, a sociedade vai ter que lidar com seus problemas. E, finalmente, quer dizer, nós temos, então, que focar no pesquisador, nas atividades fim, e não na meio. Ele não pode ser um gestor de grande. Ele tem que ir lá fazer a pesquisa, conseguir os grandes. Hoje ele tem que fazer tudo. Quer dizer, é o tal do Pelé dentro do seu laboratório, ele tem que fazer tudo. Ele é secretária, ele é gestor e tal, não vai dar certo. E aumentar o número de pós-docs. Muito bem, essas são as considerações gerais. O mais importante slide é o que vem a seguir. E é isso que eu quero que vocês levem para casa. Não? Espera aí. Não, mas ele está batendo palma para o slide, não é para mim, não. Porque ele está concordando com o que eu estou dizendo. Então, ciência é uma questão de visão. E começa com uma visão. Mas que visão que é essa? De ver algo que ninguém viu e que você viu diferente. Se você não tiver isso, o seu papel não é para ser um cientista. Você pode ser um ótimo pesquisador e importante para a sociedade, vai trabalhar com ele. Mas aqueles que querem ser pesquisadores, tudo isso que eu falei anteriormente faz parte do contexto, da infraestrutura que a sociedade tem que dar, que o seu ambiente tem que dar. Nós vimos algumas comparações com exemplos fora do Brasil, aqui do Brasil, assim por diante. Mas a questão fundamental para poder chegar à pesquisa de excelência é isso. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Krieger. Tempo só para uma questão. Só uma pergunta. Quem se habilita? Isso porque ele foi muito gentil, porque ele não ia me dar nenhuma, porque eu passei do tempo. Não, tranquilo. E eu peço desculpa por não. isso. Alguém? Opa, aí. Oi, tudo bem? Faz 2 semanas que o presidente da FAPESP também veio aqui no IFISC falar sobre a pesquisa no estado de São Paulo. E a minha grande dúvida é porque vocês dois tiveram um discurso muito semelhante em relação a o que a gente precisa mudar sobre a relevância da nossa pesquisa. Então, esse negócio... Então, acabei de acabar o doutorado, entrei no pós-doc, e quando você vai prestar um concurso para ser um professor, para contribuir, ou mesmo no pós-doc, você ser reconhecido, a primeira coisa que vem é quantos artigos você publicou, e aí tem todas as exigências, né, em relação a isso. Aí eu queria saber o que é feito em relação a políticas públicas nacional, né? Então, ou mesmo no estado, ou dentro, porque se a gente abrir um concurso hoje na USP para um professor, a primeira coisa que você vai ver é, número de artigos publicados, né? O que essa pessoa já publicou. Mesmo se ele estiver num processo de, ele tem potencial para isso. A USP não contrata esse profissional, porque
ela vai ver o que ele já publicou. Então, assim, eu queria saber o que a gente faz como Brasil em relação a universidades e institutos de pesquisa para a gente receber, mudar isso, essa visão de o pesquisador é o cara que publica muito ou é o cara que tem potencial para publicar bastante, bem, não muito, né? Bem. Obrigada. Perfeito. Você colocou o dedo na ferida. Eu agradeço pela pergunta. Evidentemente que a resposta vai envolver vários passos, mas deixa eu só situar um aspecto. Se a USP fizer alguma coisa, ela já está fazendo muito, porque como você viu, 25% da produção, então é muito emblemático. O que é que a USP pode começar a fazer? São pequenos passos para chegar nos grandes passos. Na Pró-Reitoria de Pesquisa, você não vai ver nenhum edital, já desde que eu assumi, que vai valorizar ou vai valorar quantos papers você tem. É óbvio que indiretamente tem coincidências nisso, mas não é. Outra coisa, tem que ter preocupação de quando você está fazendo, por exemplo, uma submissão, você guardar, inclusive, por exemplo, você vai dar, sei lá, um incentivo para se fazer encontros ou qualquer coisa do tipo. Eventualmente você tem que já começar a ter uma cota para pessoas que estão no início da carreira e outras que estão no fim. Se não fizer tudo isso, vai ficar tudo no discurso. Quer dizer, eu acho que o último passo, porque você precisa mudar essa cultura, é você aí começar a, na hora do concurso, fazer. Isso pode ser feito hoje, mas depende do quê? De um departamento e uma unidade querer fazer isso. Por exemplo, esta unidade inovou quando a USP inteira não estava fazendo um concurso em inglês. Porque a Procuradoria-Geral não deixa, não sei o quê, eles puseram um cara na banca, que tinha domínio, era inclusive um estrangeiro, e que foi dito, você é o intérprete aqui. É óbvio que não precisou de intérprete nenhum. Mas então, foi uma saída do então diretor do IFISC para começar a mudar as coisas. Hoje, já é um mandato, por causa da internacionalização, que as coisas sejam feitas dessa maneira. E quando alguém fala, não pode, a gente fala, não, já foi até feito. Então, quer dizer, são esses pequenos passos. É óbvio que quem está na transição vai falar, mas isso não serve para mim, porque eu estou acabando o meu doutorado agora, ou fazendo o meu pós-doc agora, e assim por diante. Outra questão, você não vai só ficar numa universidade de pesquisa, é um dos locais onde você vai, ou eventualmente na empresa. E em outros ambientes, você inclusive tem que ter experiência de ensino. Nós agora acabamos de lançar uma portaria conjunta com a Pró-Reitoria de Graduação, que permite exatamente, ou coloca o regramento para qual é a participação de um pós-doc nesse tipo de atividade, que não tinha. Um lugar podia, outro não podia, e assim, porque nós estamos preocupados em dar todo esse recurso. E eu acho que o final é, à medida que essa cultura evolui, e talvez de alguns atos, talvez, vamos chamar corajosos, de alguns governantes, tendo a oportunidade, seja um diretor, seja um pró-reitor ou o próprio reitor, de fazer alguns movimentos que sinalizem claramente que eu estou atrás disso, que nós estamos atrás disso. Então, eu acho que o movimento tem que começar, mas certamente eu tenho que concordar com você, quem está na transição fica numa posição complicada. Eu posso só te dizer que nós estamos fazendo o possível e o impossível para chegar nesse objetivo, mas ele não é liga-desliga, e esse é o problema. Mas eu acho que ele é inexorável e espero que seja um caminho sem volta. Os nossos aplausos ao professor Krieger. Muito obrigado. Ok, meus amigos, vamos fazer um intervalo, vamos ter um coffee break no piso térreo, na área externa, e vamos estar aqui às 11 horas para começar o curso.